Fala, Thales. Um abraço, irmão. Taleco, direto do Canadá, presente aí na live. Um beijo no coração, irmão. Deus te abençoe sempre, hein? Eu vou te ligar aí. Galera chegando aí. Isso aí, galera. Primeiramente, boa noite. Estamos aqui iniciando mais uma live super especial hoje. Vou ter o prazer de bater um papo aqui com o José Carlos dos Santos, esse super atleta que faz parte da história do fisiculturismo brasileiro e mundial. É um cara sensacional, exemplo de humildade. E eu sou fã demais desse cara, tenho várias revistas. Desde quando eu comecei a estudar o esporte, esse cara foi uma das minhas referências. E o esporte hoje está me propiciando, tá batendo esse papo com ele, trocando essa ideia com ele aqui a respeito de situações do esporte, estratégia de dieta, de treino e tudo que a gente puder agregar com essa live aqui hoje para vocês. Já já ele vai estar chegando aí. Bati um papo com ele hoje mais cedo rapidinho. É surreal tá falando com esse cara. Vou ser bem sincero para vocês, eu tô até um pouco ansioso aqui, porque é uma grande referência, sem dúvidas. Uma das maiores do nosso país. Quem acompanha o esporte há muito tempo sabe do que eu tô falando. Chegou aí na área. Boa noite, Zé Carlos. Boa noite, meu irmão, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você, cara? Estamos bem, graças a Deus, na luta, né? Essa quarentena é complicada, né, Zé? Né, cara? Tudo que priva a gente de alguma coisa foge um pouco da normalidade, né? E principalmente em se tratando de saúde, então é mais complicado ainda. Verdade. E aí, você tá conseguindo manter os treinos? Como que tá? Oi? Você tá conseguindo manter os treinos? Cara, eu tenho um estúdio, né? Então eu tenho, na verdade, um espaço meu que é, assim, é um espaço bem particular, onde eu consigo fazer meus treinos normalmente, né? E você é de qual cidade? Eu sou de São Paulo, capital, sou da Zona Norte aqui, Vila Maria, né? Ah, sim. Então, cara, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, um pouquinho da sua carreira, de quando você começou no esporte, suas primeiras competições, como é que foi, e aí a gente vai conversando sobre isso. Bacana. O teu áudio está cortando um pouquinho, não sei se você está me ouvindo bem. Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Bacana. Cara, eu sou antigo no esporte, né? Eu comecei muito jovem, né? E assim, eu comecei a treinar em São Vicente, uma cidade aqui do litoral paulista. Fui levado a isso por um amigo que tinha uma necessidade específica de querer ficar forte e tudo mais. Já contei isso algumas vezes. E assim, um mês depois ele saiu, ele parou de treinar e eu continuei. E 6 meses depois eu competi. Inclusive até fiz uma postagem de uma foto dos meus 6 meses de treino que eu Eu vi, competi em São Vicente. eu vi, bacana demais. O Zé Carlos, que pra quem não sabe, ele é 8 vezes campeão mundial, né, Zé? E 7 vezes campeão do Arnold, que é Tem bastante história, né, cara? Eu sou bicampeão brasileiro, disputei brasileiro 2 vezes, né? E aí, graças a Deus, ganhei as duas. Eu sou bicampeão sul-americano, bicampeão pan-americano, ibero-americano.
Fui 2 vezes campeão absoluto do Brasil em eventos com atletas convidados, sem categoria. Enfim, sou campeão dos Jogos Mundiais. E fora vários outros títulos, né? Não de menor expressão, porque todo título é importante, mas são títulos menores, assim, né? E, ô Zé Carlos, qual que é a sua idade hoje? Eu tô com 48. E continua competindo na cena, né? A sênior, eu gosto, né? Eu acho que o desafio não existe nada melhor, né, do que você se desafiar e evidentemente que o teu metabolismo ele tem que responder, né? Você tem que ter um nível de crítico, né? Em relação ao teu físico e saber quando ele está respondendo e quando ele não está respondendo e você se adequar. E evidentemente que, assim, graças a Deus, o meu tem respondido muito bem. Eu competi o Arnold de South África o ano passado, em maio, fui campeão na sênior, foi a minha melhor versão em relação à definição muscular, e quero continuar competindo na sênior até quando eu, de repente, resolver parar de competir, que não vai ser tão cedo, se Deus quiser. E o José Carlos, que é um atleta que tem essa característica do condicionamento sempre impecável. A gente fica impressionado com a qualidade que você consegue chegar. E isso sempre foi uma característica sua. O que você atribui a chegar sempre nesse ponto? Eu acredito que, assim, não existe resultado sem sofrimento, né? Então, eu sou um cara que sou extremamente metódico em relação à dieta, treino, exercício cardiovascular, enfim. E eu busco sempre um visual, né? Que eu tenho, que acho que é uma referência minha. Então, assim, para mim, enquanto eu não tiver com algumas partes do meu corpo, que são as mais difíceis, extremamente fibradas e sem nenhum adiposo, eu estou apertando a dieta e fazendo ajustes. Então, assim, mas tudo é uma questão do quanto você quer sofrer, né? Porque, assim, hoje a gente vê físicos, assim, caras com bastante volume, mas sem nenhuma qualidade, né? Então, a gente vê hoje atletas muito montados, assim, caras que pedem a linha em relação à proporção, exatamente por conta do que eles colocam de coisas paradas no corpo. Então, esse não é o físico que eu acho bonito. Por exemplo, eu gosto muito mais da época dos Mr. Olímpias, do Shawn Ray, do Lee Labrada, Flex Wheeler, físicos mais clássicos, né? Bonitos, grandes, porém eu gosto desse tipo de físico. Entendi, cara. Isso é até uma questão polêmica. Eu queria ouvir sua opinião também a respeito. Você acha que o bodybuilding evoluiu ou regrediu? Cara, ele evoluiu no sentido de marketing, né? No sentido comercial, ele evoluiu demais. Agora, no aspecto físico, né? Ele regrediu bastante. Se você pegar os últimos Mr. Olímpia, né? Se você pegar, por exemplo, hoje, a atualidade, comparar com o Coleman, com o Dorian, com o Lee Haney, com esses caras, assim, você vê que os físicos de hoje não ganhariam nunca dos físicos de muitos anos atrás. E em todos os aspectos, né? Condicionamento, volume, proporção, densidade, cortes, né? Então, assim, você vê hoje os caras
competindo como parecido com gestantes, né? De barriga muito grande. É real, né? Porque assim, eu vivo no esporte há muitos anos, então assim, eu acompanhei vários Mister Olímpias, né? Então, se não me falha a memória, aquela primeira competição foi em 88. Então, eu sou um cara que estou ativo até hoje, competitivo, e acompanho a evolução do esporte, né? Então, assim, então tiveram várias fases, mas assim, hoje, a fase atual é uma fase que, para mim, não é uma fase, assim, eu não acho bonito. Os físicos de hoje, com algumas exceções, evidente, e principalmente essas exceções são atletas mais antigos, não é o que realmente é o fisiculturismo, né? E o que você atribui a esse fato dos atletas estarem chegando dessa forma, não tão condicionados? Cara, eu acredito que é um total interesse de que, por exemplo, não é importante você, de repente, estar 5 ou 6 quilos mais leve com uma forma excepcional. Você quer estar 5, 6 quilos mais pesado e mais roliço, com a forma que não é a forma ideal de você estar no palco, porque o fisiculturismo, os critérios continuam sendo os mesmos, né? Que é volume, definição, proporção e simetria. E hoje a gente vê o único critério que de repente é levado em conta é volume, né? Então, e aí você perde a mão no negócio, porque quando o cara busca apenas um critério, ele perde todos os outros, né? Verdade, cara. Um fato também interessante que eu vejo é a chegada dessas novas federações, esse lance de virar profissional. Eu acho que tem uma galera que está virando profissional muito cedo também, que é muito diferente da sua época, de quando você começou. Que o cara tinha que passar pelo circuito completo, né? Estadual, brasileiro, sul-americano, mundial. E era muito diferente. Você acha que essa facilidade que está sendo implantada para você virar profissional, em vista de como era antigamente, isso é bom ou ruim para o esporte? Cara, para o esporte é ruim, né? Para o esporte é ruim porque você termina tendo, por exemplo, vamos falar de Brasil porque somos brasileiros, né? Você vê uma enxurrada de atletas profissionais que não tem nível para competir em um evento profissional bom. E isso é ruim para o esporte, porque de repente para o atleta é uma realização profissional e pessoal, né? Eu não estou aqui desmerecendo, nem de repente sendo um cara que estou jogando um balde de água fria na situação de você querer ser profissional. Mas, por exemplo, a gente vê hoje seguidores de atletas que o cara ainda não é profissional, mas o seguidor do cara fala, pô, vamos em busca do pro. Mas assim, às vezes o cara ele não tem nem condição de ser um campeão nacional. Então, assim, você vai pro profissionalismo, de repente, por questão, de repente, de federação, do tipo de evento que você escolhe, sem condição de ser um top. Então, assim, por isso que eu falo para você, se eu tiver que escolher duas competições, uma muito fácil e uma muito difícil, eu vou escolher a muito difícil. Porque isso é o que te dá físico calejado, maturidade muscular, consciência de onde você pode chegar, porque não adianta, de repente, você competir em um evento muito fácil
E aí, quando você se deparar com um evento realmente onde você precisa estar na tua melhor forma e com físico igual ao dos caras que competem naquela federação ou naquele evento, você está muito aquém. Então, eu acredito que, assim, a gente deve sempre buscar o caminho mais difícil dentro desse esporte, porque é isso que te leva a ser um atleta diferenciado. Show de bola. José Carlos, e quem que é seu ídolo no esporte, cara? Fala pra gente um atleta brasileiro, um atleta estrangeiro. Cara, na verdade, assim, eu quando comecei a treinar, eu tinha lá na academia Esparta, foi a academia que eu comecei a treinar lá em São Vicente. O cara, assim, na verdade, era uma academia realmente voltada para caras que gostavam de treinar, né? Então, assim, você via lá, os caras treinavam descalço, era um bagulho totalmente old school. Como se você fizer isso hoje, você vai ser crucificado, né? Mas, enfim, e nessa academia tinha vários quadros. Tinha, por exemplo, quadros do Arnold. Mas, assim, um físico que me chamava muita atenção na época era o físico do Lee Haney. Assim, era um cara que, pô, eu gostava muito do físico, assim, por conta de ter cintura pequena, de ter um volume muito grande. Então, assim, para mim aquilo era algo que me enchia os olhos como praticante, porque eu nem tinha noção do que era ser atleta, né? Aqui no Brasil a gente tem muita gente boa, né? Teve, na verdade, muita gente boa. Eu sou antes de alguns caras que eu tive o prazer de acompanhar em algumas situações de competição. Um físico que eu gostava muito era o físico do Wilson Santos. Eu achava um cara muito estético, tinha um físico muito harmonioso, com volume, com definição. Acompanhei assim vários outros atletas, mas assim de brasileiro para mim, e nós viajamos juntos em acho que dois campeonatos mundiais. A gente foi para meu primeiro campeonato mundial foi em 96, foi na Jordânia. Eu tinha acontecido um acidente comigo, eu tinha quebrado o pé, tive uma fratura exposta e tá. E eu não fui na minha melhor forma, porque eu já estava convocado e eu não falei na época, presidente da confederação, que era o Pagnani, o que tinha acontecido, mas eu fiz a minha recuperação e eu terminei ficando em 11º na minha categoria, porque o campeonato mundial da IFBB é um campeonato muito cheio, né? Você não tem categoria onde você de repente vá confrontar lá com 10, 15 atletas, não. É 50, 60, 70 atletas, então é uma categoria muito cheia. E mesmo dentro daquela situação, daquela condição, eu poderia ter ficado melhor. E esse campeonato, foi o primeiro campeonato que eu viajei junto com o Wilson Santos, que era um cara que eu gostava muito do físico, que assim, que internacionalmente foi um cara que foi percussor também, né? Ele já teve várias classificações boas em campeonatos mundiais, teve um 3º lugar em uma categoria que era realmente muito competitiva, que era a categoria de 80 quilos. E então, assim, eu sempre tive uma grande admiração por esse atleta como físico, por conta exatamente do físico que eu realmente gosto, né? Que é um físico estético, definido, onde você não vê absolutamente nada ali que não seja realmente músculo, né? Então, é o tipo de físico que eu gosto. O brasileiro, acho que, para mim, assim, foi um cara que eu sempre gostei desse físico, né? Bacana demais. Cara, conta pra gente um pouquinho do seu treino. Como que é seu treino? Você gosta de fazer um treino
mais metabólico, se você é um cara de exercícios mais básicos, se você quer trabalhar com mais. Como é que costuma ser o treino do Zé Carlos? Assim? Cara, assim, o básico para mim sempre foi o melhor e sempre vai ser, e isso não só para mim, isso para qualquer pessoa que aplique o princípio de exercícios básicos, como ganho de força e de massa muscular, porque, por exemplo, a gente hoje vê muitos atletas que treinam pouco, né? Os caras gostam muito de exercícios com cabo, recrutando muito músculo auxiliar, sem atingir o que realmente é importante. Então, assim, hoje, na verdade, isso não é uma crítica, mas é uma visão minha sobre o que eu vejo hoje, por exemplo, na internet. Então, a gente vê os caras sofrendo menos no treino, porque o treino é sofrido. Não existe um treino bom onde você não sai acabado, né? Então, assim, se você saiu do treino bem, mas só porque teve pump, isso não quer dizer que você tenha atingido o teu melhor em um treino. Então, assim, aliado a essa questão de exercícios básicos, eu gosto de princípios de treinamento. Então, assim, um princípio que eu sempre gostei de aplicar é o princípio de intensidade, né? Então, assim, porque isso te tira do comum, né? Então, você pegar um treino de lá 2 horas e enxugar ele para 50 minutos é algo absurdamente difícil de fazer, né? E não é sempre que você consegue fazer isso se você não tiver um psicológico muito voltado para o que você quer. Porque a primeira sensação que você tem é de se poupar, né? Pô, estou cansado, vou ter que descansar mais. E esse princípio é exatamente o contrário, é um princípio onde você consegue, além de atingir cargas, você também consegue uma frequência cardíaca sempre muito ali igual, mais alta. Então, isso te dá, além de hipertrofia, ganho de condicionamento cardiovascular, ou seja, você também queima muita gordura com esse tipo de treino, né? Então, eu sou adepto muito desse tipo de princípio de treinamento. Então, eu já sou um cara que preparo atletas há muito tempo. Eu já tive oportunidade de treinar com alguns atletas que eu preparei e logo de início do cara, assim, cara muito mais pesado, que treina com muito mais carga, mas do cara passar mal, de vomitar. Por quê? Por conta da intensidade, né? Então, essa é uma palavra e é um princípio. Esse princípio de intensidade, como vários outros, é do Joe Weider, né? Que acho que um cara que é um dos principais, se não o maior responsável por tudo que vive o fisiculturismo hoje no lance de mídia, né? Então, eu gosto muito desse tipo de princípio. Eu utilizo alguns outros também, mas esse é o principal para mim. O interessante é que, por exemplo, na Faculdade de Educação Física, aqui no Brasil, eles citam sobre o Joe Weider. E eu também acho eu nem tenho o que falar de Joe Weider, né, cara? Ele praticamente criou tudo que se vive hoje no esporte, da população, partiu dos princípios de Weider. Sim, sim. Assim, por exemplo, nós temos várias federações mundiais, né? Com campeonatos, por exemplo, a NAB é um campeonato, é uma federação onde competiram quase todos os grandes atletas que foram também campeões na IFBB. Só que qual que é a sacada
do Joe Wader, né, e do Ben Wader, que eram irmãos, né, que são irmãos, né, que hoje nenhum dos dois está mais com a gente. Os caras levaram isso para um outro patamar. Então, assim, isso se tornou muito comercial, um produto muito bom, que todo mundo quis, né? Então, assim, o esporte cresceu exatamente por conta do que o produto ficou interessante para as pessoas, né? E para o público em geral. Então, assim, e aí a IFBB durante, acho que até hoje, né? Não existe nenhuma federação que promova os maiores shows do que a IFBB, né? Então, esses caras levaram o esporte para um patamar que, assim, ninguém imaginaria que fosse possível, né? Verdade. E José Carlos, a gente estava falando de treinamento. E o treinamento de off-season e pré-contest? Muda muita coisa? Como é que você gosta de trabalhar isso? Cara, não muda nada. De off para pré não muda nada. Eu gosto de treinar o mais pesado possível sempre, tanto em off quanto em pré. Os exercícios são praticamente iguais. O que muda muito na minha rotina de pré-competição é que eu tenho que fazer a mesma coisa que eu faço em off, só que passando fome, né? Então isso é muito mais difícil. Então, essa é a grande dificuldade, mas é exatamente aí que você consegue preservar uma musculatura densa, profunda, porque assim, eu sou um cara que eu gosto muito, para mim o físico definido é o físico mais bonito que existe. Então, assim, eu gosto de fibra, eu gosto de corte profundo, enquanto, por exemplo, eu não chego num ponto onde eu acho que tá bacana, eu não paro. Então, só que isso é um jogo de xadrez, porque você tem que chegar nesse físico, mas você não pode virar um faqui, né? Então, você não pode virar um palito, por quê? O primeiro critério de uma competição de fisiculturismo é volume. Mas quando você apresenta volume com uma definição extrema, dificilmente você não vai estar entre os 3 primeiros. Se você tem uma história dentro do esporte como um atleta competitivo. Então, assim, é muito difícil você ser batido quando você está na tua melhor forma. Então, é isso que eu sempre busco. E quanto a cardiovasculares, você costuma fazer bastante, ou faz o mínimo possível? O que você acha mais interessante? Eu gosto, principalmente na fase inicial do cardio, eu gosto de esteira, né? Eu gosto de fazer esteira. Eu costumo fazer 1h30 de cardio em um período só. Só que eu vou reduzindo o cardio à medida que o meu físico vai respondendo e vai chegando onde eu quero. Então, eu costumo, na verdade, tirar cardio do meu trabalho 15 dias antes da competição. Porque eu acredito que o físico, ele tem um período antes de competição que ele tem que estar recuperado total. E se você tiver gordura para perder 15 dias antes de uma competição, a sua dieta foi muito errada, né? Então, mas são particularidades de preparação. Mas eu costumo tirar cardio sempre 15 dias antes, mas 1 mês e meio ou 2 meses antes eu estou totalmente pronto. E dá para ver também que você é um cara que está sempre bem condicionado. Até mesmo em off-season, você não deixa seu peso tanto, né, cara? Porque o lance de peso, como a gente tinha falado ainda há pouco, a preocupação de balança, eu não tenho preocupação de bater 7, 8 quilos a mais e que esses 7, 8 quilos a mais sejam de retenção, sejam de água e de gordura, porque isso
só vai me acarretar mais sofrimento em uma fase de competição, né? Então, mas é algo que as pessoas buscam muito, né? O cara quer bater 3 dígitos, quer tá com cento e não sei quanto e tudo mais, e às vezes o cara perde todo aquele peso que ele ganhou e o físico não está melhor do que quando ele era mais leve. Então, assim, o processo de construção é algo que não depende diretamente de quantos quilos a mais você vai ter que bater na balança, porque a busca de quilos a mais também é a busca de você, de repente, ganhar muita gordura, estar sempre muito retido, e isso, quando você fizer uma dieta, com certeza você vai perceber que você teve lá 8 quilos de peso a mais, mas que não refletiram em 2 quilos de músculo que você ganhou. Porque se você pegar, por exemplo, 3 quilos de peso de massa muscular distribuídos em um físico de um ano para o outro, é uma mudança absurda, 3 quilos. Se você pegar um físico definido e jogar 3 quilos desse ano para o ano que vem, o físico é outro físico. Então, assim, não é muita coisa, né? Porque humanamente é impossível o cara aumentar 30, 40 quilos e dizer que foi de músculo, né? De um ano para o outro. E a gente vê caras que ganham 20, 30 quilos e então, mas assim, cada um com a sua filosofia, com o que acredita, né? Mas assim, a gente que tem uma vivência de esporte de muitos anos, a gente sabe o que é real, né? Tem atletas que sobem justamente isso mesmo, 30 quilos no off-season, abusam de substâncias aí, querendo soltar massa muscular muito rápido, e isso acaba gerando um problema até de saúde para esse cara a longo prazo. Isso não vai ser sustentável, não é verdade? Sim, eu acredito muito na longevidade, né? Então, assim, graças a Deus, cara, acho que, em primeiro lugar, tenho que agradecer a Deus, porque eu nunca tive um único problema de saúde na minha vida, e que eu pudesse relacionar ao meu esporte. Eu fui no hospital pela última vez por necessidade em 2001, que eu fui competir um mundial na Tailândia e eu peguei uma infecção no rim, por conta de uma água que eu tomei lá. Mas assim, eu sou um cara que tem uma saúde de ferro, mas eu sou um cara que também eu sou muito precavido, então assim, eu sei exatamente o que eu posso e o que eu não posso fazer, né? Então, quando você não busca o sucesso além da tua saúde, você vai ser um cara que vai ter uma vida útil muito maior no esporte, né? Então, e graças a Deus, mesmo sendo desse jeito, eu acho que eu sou um dos únicos caras no mundo a ser 8 vezes campeão mundial de um campeonato muito difícil. Então, a genética me ajudou muito, a minha disciplina como atleta me ajudou muito. Então, assim, eu tenho fatores que, aliados a treino, suplementação, enfim, me ajudaram demais, mas, assim, eu sempre tive uma preocupação, como tenho até hoje, em ter 50 anos, 60 anos e ser saudável. Porque, assim, se você... Aqui eu estou na minha sala, que é uma sala que tem vários troféus aqui e tudo mais, mas, assim, nenhum troféu vai pagar a tua saúde, porque a gente só sente falta da saúde quando a gente não tem. Então, isso não tem dinheiro que pague, porque às vezes, mesmo com muito dinheiro, você não consegue comprar também. Então, eu sempre preservei muito isso, como preservo até hoje.
Show de bola, cara. Isso aí você é um excelente exemplo para essa nova geração. Por isso que eu te procurei também para a gente estar batendo esse papo, porque eu tenho uma academia aqui na minha cidade, sou do interior de Minas, sou de Patinga, e eu sou atleta também, estreiei ano passado. Charles Mário foi na live, eu já até fiz um trabalho com ele também, quarta-feira. Um abraço pro Charles, cara. Faz tempo que eu não vejo, que eu não falo com ele. Muito tempo mesmo. A gente competiu juntos já algumas vezes, já viajamos juntos em algumas competições. Um grande atleta, uma pessoa maravilhosa. Um grande abraço pro Charles aí. Sensacional. Na quarta eu vou estar falando com ele também aqui, porque tem esse papo com ele. Bacana, bacana. E, assim, a minha intenção dessas lives é justamente trazer esses atletas igual você, igual o Charlinho, igual o Edson Serafim, essa galera que é exemplo para essa nova geração. A galera está escassa desse tipo de ponta, gente. Você falou uma coisa muito importante, que é o lance da trajetória, a questão do atleta se preocupar com a longevidade no esporte, de realmente construir uma carreira e ter saúde também. E Sim. às vezes isso não acontece, na verdade. A galera quer queimar etapa, quer chegar no sucesso muito rápido, ou então quer ser profissional, ou então está iludida com essa questão de patrocínio, quer ser patrocinado. Exato. Exato, porque às vezes não é nem uma questão só do atleta, né? Porque assim, você é atleta, você sabe disso. Quando você está em uma reta final de dieta, nas últimas semanas, a única coisa que você pensa é em apresentar o melhor físico no palco. E aquilo é a coisa mais importante da sua vida. E tudo fica menor que isso quando você está nesse processo final. Então, é muito difícil você ter discernimento de entender até onde você está se comprometendo ou não. E aí, de repente, você é um cara que também busca sucesso. E aí, quando você busca o sucesso e você, de repente, tem ali pessoas que estão te assessorando, que estão te assessorando exatamente por conta de buscar um nome em cima de um título que você possivelmente possa ganhar, a pessoa, né, o ser humano, ele fica esquecido. Então, é bem complicado. Então, assim, eu agradeço muito a Deus por nunca, de repente, ter tido na minha vida um preparador, porque eu não sei qual seria a visão que esse cara teria, porque assim, eu poderia chegar muito mais longe, mas também não sei a que custo isso iria acontecer, né? Então, eu sempre fui o mediador das minhas ações, né? Então, eu sempre tive que fazer as melhores escolhas. Pô, eu posso ir até aqui? Posso. Eu acho que isso aqui vai me comprometer? Acho que sim. Então, eu sempre fui o cara que tomou essas decisões. Porque quando você se coloca na mão de outros para tomar essas decisões, você se compromete. Você pode ser o cara que vai como um meteoro, mas você pode também cair muito rápido. Porque quando você perde a saúde, você perde o físico, você perde tudo, né? Então, eu acredito muito que o lance do discernimento, não só no esporte, mas na vida de uma forma geral, é algo muito importante para a gente. Cara, e vamos falar um pouquinho de suplementação. Quais suplementos que você gosta de utilizar? Qual suplemento que você acha mais importante aí de manter na sua rotina? Se muda muito de off-season para pré-contas também, né? Tem bastante dúvida nessas questões. Na verdade, os suplementos que eu acredito e que eu consumo, eles são suplementos que eu uso em todas as minhas fases, tanto em off quanto em pré. Por exemplo, para mim, não pode faltar nunca glutamina, BCAA, whey, vitamina C, algum composto vitamínico,
e algumas fases creatina. Então, são suplementos que são básicos, né? São de muito tempo atrás, mas que são os melhores suplementos, porque hoje a gente vê uma modernidade absurda, cara, na área de suplementos. E você investe, às vezes, muita grana e tendo, às vezes, tantos colaterais quanto se tivesse usando um protocolo e que não te dão o resultado que está falando. E por quê? A gente hoje é muito ligado à rede social. Então, assim, você pega lá um cara que estava barrigudo há 5 meses atrás e que agora, na atualidade, está com o abdômen extremamente definido e vendendo um produto. E aí as pessoas compram, porque elas acreditam que aquele produto é o que vai fazer com que elas fiquem daquele jeito. E é mentira, porque isso não existe, né? Não existe um produto que faça isso. Existe ali um trabalho científico para desenvolver um produto, ok, mas existe ali também todo um trabalho de uma equipe, onde o cara fez dieta, onde ele treinou, onde ele fez cardio, tudo que a gente faz. Então, assim, e aí às vezes você termina deixando de lado o que é muito básico, né? Que é uma suplementação com BCA, com glutamina, com creatina, com vitamina C, com polivitamínico, com whey protein. Então, assim, são suplementos que os caras acham hoje que são suplementos antigos, né? E são os melhores, né? Cara, e é isso que a indústria de suplementação quer. Ela quer utilizar a imagem desses influenciadores, prometendo com esses produtos novos, que toda hora lança resultados absurdos de atletas de alto nível. E consegue atingir. E consegue atingir, porque assim, o lance de você ter discernimento é algo muito específico, né? Por exemplo, se eu falar para 50 jovens, 50 molecada de 15, 20, 25 anos, que algo é muito bom e o cara acreditar nisso e eu tiver mídia para falar isso, principalmente, o cara vai fazer aquilo. E, de repente, aquilo não é a verdade. Então, assim, hoje se vende muita ilusão. E as pessoas acreditam muito nisso. Acreditam de fato, né? Até porque a gente vê, você sabe muito bem disso, a gente vê hoje redes sociais aí, os caras vendendo e fazendo coisas que você fala, meu, é a coisa mais ridícula que existe, mas o cara tá lá. E as pessoas estão falando, chamando o cara disso, daquilo, que o cara é o top das galáxias, que é o cara mais, desculpa o palavrão, o mais fudido que existe, né? E a gente fala, meu, então, assim, é uma visão muito irreal, né? Então, assim, a gente que poxa, eu só me conheço na vida sendo atleta, então assim, eu errei demais para conseguir acertar, mas dentro desse errar demais eu também conheci muita coisa, né? Porque você não consegue levar um físico a uma qualidade extrema sem conhecimento, né? E você não tem equipe, eu nunca tive equipe, médico, nutricionista, treinador e tal, lá. Nunca tive. Então, assim, eu sempre fui a minha própria equipe, né? Então, eu tive que adquirir muito conhecimento para chegar no resultado final bom. Cara, e chega muitos jovens aqui na minha academia mesmo, querendo ser atleta, faixa etária de 17, 16, 18 anos, por influência do YouTube, por influência de quem está na mídia. Tem uma visão totalmente diferente do esporte, achando que vai participar do campeonato, já vai ser patrocinado, já vai ter toda uma equipe por trás, vai ganhar dinheiro, glamour, e é essa visão que eles têm do esporte deles, que é muito diferente da realidade. Porque infelizmente, né, as redes sociais hoje, elas preconizam muito isso, né?
do glamour, do sucesso, de você ser um atleta e ter milhões de seguidores e dinheiro fácil e patrocinadores e tudo mais. E isso não é real, né? Isso não é real, porque assim, ninguém consegue sucesso sem batalhar, né? E principalmente na cultura que nós temos no Brasil, né? Que assim, eu particularmente concordo com o trabalho duro, concordo com você buscar o teu lugar ao sol para depois você ter os louros disso. Mas a gente tem países, por exemplo, como a América, como os Estados Unidos, onde os alunos de escolas e universidades, eles são direcionados para alguns esportes onde esses caras, de repente, tenham características para aquela atividade. E eles são apoiados desde o início. Mas a nossa cultura não é essa. A nossa cultura você tem que ganhar primeiro para depois você ter reconhecimento, né? E você não espere reconhecimento mesmo você ganhando. Então você tem que fazer sempre o seu, sem esperar que alguém venha bater na tua porta para te trazer um contrato, para te trazer uma boa vida. Por quê? Primeiro que fisiculturismo é um esporte que você tem que ter muito amor pelo que você está fazendo, porque é um esporte duro, ele é um esporte difícil, ele não é um esporte comum, né? Porque assim, hoje eu vejo, por exemplo, não tenho absolutamente nada contra, mas o que eu vou falar se reflete no palco, né? Eu vejo, por exemplo, o lance de dietas flexíveis, né? O cara quer comer sanduíche na dieta e quer comer isso ou aquilo. Cara, então assim, só que assim, ok, é uma escolha de cada um fazer o tipo de dieta que melhor lhe convém e que de repente vai te fazer bem. Só que assim, o que você tem que apresentar depois de todo um trabalho, de um investimento, de tempo, de sofrimento e de valor financeiro, é um físico bom. O que é muito incomum hoje. Você não vê hoje, assim, se você for competir o ano que vem e entrar um cara extremamente diferenciado, no sentido de condicionamento, você vai falar, pô, de onde esse cara veio? Então, de repente, o que você tem que perguntar para ele? O que esse cara fez? Esse cara, com certeza, ele não fez uma dieta flexível. Porque, assim, isso é como você, por exemplo, fazer protocolo, certo? Tudo que entra tem o seu peso. Tudo que você toma, independente do que você faça para minimizar, você vai ter o retorno disso, né? E é a mesma coisa de dieta. Quanto mais você conseguir sofrer em uma dieta, melhor vai ser o seu físico. Isso é fato. Isso é fato. Então, assim, se você consegue sofrer, você vai ser um cara diferenciado. E o nosso esporte é isso. Não é um esporte para pessoas que não gostam de sofrimento. Para pessoas que de repente querem fazer dieta comendo hambúrguer, comendo. Não é, cara. Não é. Infelizmente não é. Ou felizmente, né? Então, assim, para mim é felizmente, porque assim, eu sei o sacrifício que é você passar 5, 6 meses passando fome e treinando muito. Mas o que você apresenta lá no palco é algo que ninguém consegue apresentar, exatamente por conta do que você deu, por conta do quanto você se doou, por conta do quanto você abdicou e de quanto você foi esforçado e disciplinado. Então, essa é a diferença. Por isso que esse esporte me encanta muito, porque é um esporte que é individual e todo o resultado depende exatamente do quanto você se aplica.
Sensacional, sensacional. Cara, esse lance de flexibilizar, de mais direto, eu até ia fazer essa pergunta, que é uma coisa que até me incomoda. Eu vejo, eu sou estudante de nutrição, faço faculdade de e não entra na minha cabeça que você fazer ingestão de certos alimentos vai ser uma coisa de você estar comendo limpo. Até a nível de saúde, não só de consumo, até a nível de longevidade, como a gente estava falando no esporte. Sim, porque veja bem, né? O que, por exemplo, um atleta, quando está em um trabalho de dieta, ele busca? Ele busca alimentos que consigam manter ali um volume muscular, te trazer energia, não só para o treino, mas para as atividades diárias, né? Mas que principalmente tenha dentro desse grupo de alimentos um valor de gorduras, né? E depende da fase de carboidratos mais baixos. Mas aí quando você, por exemplo, eu tenho que comer 3.000 calorias por dia em uma X fase, e eu ponho 3.000 calorias ou 2.000 calorias de alimentos ruins só para bater ali um número de calorias, isso é muito ruim para o físico, né? Então, assim, momentaneamente, o físico que está em dieta, quando recebe essa ingestão de sódio, gordura, açúcar e tudo mais, ele fica maravilhoso em alguns dias, poucos dias. Mas o efeito rebote desse tipo de alimento, principalmente para quem faz, para quem está em preparação, é muito ruim, porque você, assim, hoje, por exemplo, eu vejo os caras no palco com 4, 5 quilos ou mais de retenção devido a erro de dieta, a estratégia de dieta. Que se o cara tivesse ali 3 quilos mais leve, ele seria campeão. E aí ele está 4 quilos a mais ou 5 quilos a mais, e ele é quinto, sexto. Por quê? O físico é algo impressionante. Você faz dieta 6 meses, e se você jogar 2 quilos de água e sal dentro desse físico, é como se você tivesse pequeno e liso. Então, assim, quando eu falo, por exemplo, para algumas pessoas que finalização de dieta é uma arte, ela é uma arte, que não é para todo mundo, né? Porque hoje, assim, você sabe bem disso, você trabalha na área, você é atleta. Hoje a gente tem uma quantidade enorme de preparadores que sequer sabem o que é fazer uma dieta, né? Eu não tenho como ser um bom professor de natação sem saber nadar, cara. É verdade. Né? É impossível, né? Porque o livro me dá muita teoria, e teoria é importante para o conhecimento. Só que existe a prática que é insuperável, né? A prática é insuperável. Eu não posso, por exemplo, afirmar para você, pegar uma batata doce, e falar para você assim, ó, eu nunca comi batata doce. A batata doce, ela não tem gosto de batata doce, ela tem gosto de batata inglesa. Pô, mas como você pode saber disso se você nunca comeu essa batata, né? Então, isso de uma forma geral, é a real. Eu não posso falar de algo para você que eu nunca fiz, que eu nunca testei, que eu nunca experimentei, só porque eu li. A leitura é importante, é extremamente importante, porque traz conhecimento, né? É teoria. Mas, cara, nada substitui a prática. Você nunca vai saber como fazer um agachamento se você nunca fez. Por mais que você seja o cara top da biomecânica, se você nunca fez aquilo, você nunca vai saber como é fazer aquilo. E você nunca vai me passar a real, porque é apenas uma visão dentro de conceitos
que não são práticos, né? Apenas de leitura, de conhecimento, de uma forma que, para você fazer e você falar com propriedade algo, você tem que ter conhecimento teórico, porque não adianta eu falar algo para você se eu também não souber na teoria como isso funciona. Mas eu preciso muito, muito conhecer isso na prática, né? Cara, e também, tipo assim, esse lance da dieta flexível, tem um lance que a galera aprendeu a calcular, por exemplo, o cara aprende na internet a calcular a taxa metabólica, aprende ali que uma quantidade de proteína é legal, e faz tudo calculadinho, achando que aquela fórmula ali é o segredo do sucesso. Você é um cara que sempre se preparou, prepara os atletas também, tem tremenda experiência, e eu tenho certeza que você... Nem tudo é matemática. Esse esporte exige muito feeling do atleta e do preparador para se montar um plano de dieta, não é verdade? Total, 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 100%. Número é número, cara. Existe algo mais preciso do que a resposta do teu físico? Não. E isso não é matemático. Porque se você se direcionar simplesmente por um número, que é matemática, você não está buscando o objetivo, que é o físico. Então, o que é o objetivo? Eu ver que você está melhorando dia a dia, mas isso é lá na frente do espelho, isso é no teu físico, na resposta do que a gente está fazendo. E isso não é matemático. Então, assim, mas infelizmente as pessoas gostam de seguir essa cartilha de um valor calórico X, de alimento Y, enfim. E aí o físico, às vezes, chega no mês de uma competição e você vê o cara não tem físico para se apresentar em uma competição. Por quê? Ele simplesmente se guiou por números, né? Ele não se guiou pela resposta do próprio corpo. Então, assim, o físico é algo que você ajusta, né? Então, você se olhou no espelho essa semana. O que eu quero? Eu quero melhorar isso. Ajustei. Semana que vem, eu quero melhorar isso. Ajustei. Ajuste. E você tem que ter conhecimento, evidentemente, para fazer os ajustes necessários. Mas isso não é número, né? Não é eu começar uma dieta com 4.000 calorias e terminar ela com 3.000 com físico ruim. Não é? Não é isso. Eu posso começar, de repente, com 6.000 e terminar com 3.000 com puta físico. Ou totalmente contrário. Mas, assim, não é número. É resposta. Físico é resposta. Verdade, cara. Eu vi uma entrevista até do Shao Rei falando sobre isso. Que ele nunca contabilizou nada da dieta dele e sempre foi no olho. Ele se olhava no espelho. É intuitivo, né? É intuitivo. Dieta, as melhores dietas e as melhores preparações são intuitivas dentro de um conhecimento sobre tudo. Sobre parte química, sobre treinamento, sobre alimentação, mas é intuitiva, não dá para você ficar contando tudo, porque o físico vai ficar aquém do que você quer. E ele não vai ser a prioridade disso. Por quê? Porque você está fazendo questão de fazer contas e não de melhorar o teu físico. José Carlos, infelizmente nosso tempo está acabando. Eu queria te agradecer muito. Dizer que eu sou muito seu fã, te agradeço demais a sua oportunidade. E espero que a gente possa participar mais vezes e marcar um treino junto depois. Se Deus quiser, cara. Obrigado a você, obrigado às pessoas que estão na live, às pessoas que gostam do esporte. Agradeço